O Jair Bolsonaro, ele se aposentou aos 33 anos com 10 mil reais. Depois, acumulou com 27 mil reais do tempo em que foi deputado. Então, é esse sujeito que tem como aposentadoria 37 mil reais, que com a reforma da Previdência quer reduzir em até 1/3 o valor da aposentadoria de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. O povo brasileiro vai fazer as contas, vai verificar que ele é o grande prejudicado nessa questão e vai dizer: Bolsonaro traidor! Ele votou aqui sempre contra a reforma da Previdência. Teve 8 mandatos e nenhum ele defendeu a reforma. Agora ele está no colo do mercado financeiro. Não é verdade que essa reforma, se aprovada, vai resolver o problema do déficit fiscal. Muito menos vai dinamizar a economia do país. Muito pelo contrário. É uma política, é uma proposta para facilitar o sistema financeiro. Quem está muito feliz, pressionando para acelerar a votação dessa PEC, não é outro senão o setor bancário, o setor financeiro. E em nome disso se sacrificam os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiros. É muita demagogia. Vinha aqui dizer que defende segurança pública e dizer que vai votar contra os servidores da segurança pública é um teatro. E o problema é que não é só aqui. Tem muita gente que, de forma oportunista, pede voto para os profissionais da segurança, para as professoras, para os policiais civis, para os policiais rodoviários federais dos seus estados, e vem aqui fazer como o Bolsonaro e o PSL, trair essas categorias, tirar direitos, massacrar as mulheres trabalhadoras da segurança pública. Isso é inaceitável. Inaceitável. E digo mais, nas traições a gente aprende quem são os nossos verdadeiros aliados e quem são os nossos verdadeiros inimigos. Nas traições a gente aprende que é com a luta organizada dos trabalhadores que a gente tem que confiar. Então quero dizer para os policiais civis, para os guardas, para os policiais federais, para os policiais rodoviários federais que não desistam, porque nós faremos a mobilização contra a PEC. Ele será chamado de traidor pela esmagadora maioria do povo brasileiro. A esmagadora maioria do povo brasileiro é prejudicada, não se aposenta ou tem retirada de direitos nessa reforma da Previdência dos ricos. Uma professora, segundo a sua proposta, pode ter que trabalhar 10 anos a mais na mudança de regra. Isso é um atentado aos direitos dos professores. 57 e 60 anos é para quem não conhece uma sala de aula, para quem não sabe o que é ficar 10 horas de pé. É indignante que depois de tantos ataques aos trabalhadores, pedido de contribuição, ainda tenham aqueles que queiram desonerar justamente aqueles que podem e devem contribuir com a Previdência. Está se querendo punir os trabalhadores e as trabalhadoras, os aposentados e pensionistas. Isso não é razoável, isso não é aceitável. Há outros meios de se resolver esse problema fiscal no país, sem que seja beneficiando o sistema financeiro. A agenda de austeridade tem feito piorar a situação econômica do país, entrando na estagnação e na recessão econômica. 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados. É a mesma agenda política que vinha sendo aplicada desde o governo Temer e que agora o Bolsonaro está aprofundando. Esse mesmo que se disse a nova política, que disse que faria tudo diferente do que o governo anterior fez. E está fazendo isso utilizando dinheiro público para fazer propaganda enganosa na TV. E pior, dinheiro público dando emenda parlamentar em troca de voto. Isso é uma vergonha. E eu quero mostrar a coerência, porque o PSOL sempre votou contra essas reformas da Previdência, porque nós defendemos fazer primeiro uma reforma tributária, taxar grandes heranças, taxar grandes fortunas, lucros e dividendos. Por que é que o Bolsonaro e os deputados não têm a coragem de fazer isso? Com a reforma tributária solidária, nós conseguiríamos gerar 140 bilhões de reais ao ano.
com a reforma da Previdência do Paulo Guedes do Bolsonaro, que ataca os trabalhadores, são 120 bilhões de reais ao ano. Por que não atacar o andar de cima e poupar os mais pobres? Na verdade, isso nunca foi uma reforma, é uma contra-reforma que atinge brutalmente os trabalhadores brasileiros. Com isso, o PSOL não compactua, não a reforma da Previdência, sim uma reforma tributária solidária.